Olá, 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 meu nome é Juliar Siqueira Vasconcelos, sou professor de gramática e redação discursiva. Parabenizar pela essa grande parceria com a Universidade Aberta Leonel Brizola e dizer para você, venha fazer parte dessa nova história. Meus queridos, voltando aqui ao que nós falamos no vídeo anterior, lembram-se do esquema que eu montei para vocês falando sobre tese e assuntos secundários? Pois bem, agora nós vamos dar essa sequência e eu quero que você observe alguns detalhes. Vou voltar a lembrar, tá? O que eu posso fazer por você é demonstrar como que você vai encaixar e organizar esse material para que o corretor do Enem ele te pontue de forma positiva e com nota máxima, ok? Meus queridos, lembram-se que no vídeo passado eu mostrei para vocês para nós montarmos uma tese, que é o que você pensa, logo é um texto dissertativo argumentativo, você vai colocar a sua tese logo na sequência, amarrando com aquelas ideias, com os conectivos, tá? Ideia 1, ideia 2, que é o que vai sustentar a sua tese. Lembrando que introdução ela tem uma função específica. Qual é a função da introdução? Jogar os assuntos, dizer o que eu vou debater, o que eu vou tergiversar depois, ok? Então olha só, vem comigo aqui. Meus queridos, por uma questão de lógica, tá? Se eu tenho tese, se eu tenho uma ideia secundária, se eu tenho duas ideias secundárias, logo, o que determina a quantidade de parágrafos de desenvolvimento é a quantidade de elementos que eu preciso explicar aqui, ok? Muitos alunos falam para mim assim, ó, Gil, eu aprendi que o ideal são 4 parágrafos. Gil, eu aprendi que o ideal são, o total, né, são 5 parágrafos. E aí? Vou repetir, tá? O que vai determinar é a sua quantidade de assuntos. Às vezes, o candidato, quando ele monta uma tese, quando ele coloca a sua afirmativa, geralmente, o último elemento que ele tem na sua introdução é uma reafirmação da sua tese. Nesse caso, não tem necessidade de você dedicar um parágrafo àquela tese ali, até porque os argumentos e a sua redação inteira vai ser para quê? Para convencer em prol daquela tese a qual você criou. Porém, se você montar a sua tese simplesmente e não reafirmá-la, aí sim, eu indico para você, eu digo para você, monte 3 parágrafos. Sabe por quê? Porque olha só, toda dica que eu dou para o meu aluno, eu sempre gosto de dizer o seguinte, vamos pensar no nosso corretor. Vamos pensar de que forma o corretor vai verificar, de que forma ele vai observar o meu texto. Então, se nós vamos facilitar a vida do nosso corretor, se eu tenho 3 elementos aqui, deixa eu dividir aqui corretamente, deixa eu colocar a minha tese, deixa eu falar mais sobre essa tese, dar mais dados sobre essa tese aqui, ó, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. No segundo, eu vou trabalhar a minha primeira ideia secundária e no terceiro, eu trabalho a minha última ideia secundária. Meus queridos, nós já sabemos, e eu já falei para vocês, como que você faz para encontrar ideias secundárias. Ah, professor, às vezes eu fico pensando, já é um sacrifício encontrar tese, encontrar assuntos secundários? Não, senhores, não é. Tá? Senhoritas, olha só, se você tem um problema, nós sabemos que o Enem, ele sempre vai trabalhar com temas transversais, a discussão pode ter certeza, caiu um tema na redação, ele foi amplamente discutido. Ou seja, quando você tiver essa dificuldade, basta apenas você refletir sobre a problemática, você fazer questionamentos. Mas isso já está feito, tá? Você já fez isso aqui lá na sua introdução. Agora, bora partir agora, deixa eu tentar mostrar para vocês como que você vai produzir um parágrafo de desenvolvimento com qualidade. Sabe aqueles candidatos que falam assim, ó, nossa, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou ter que recorrer a quem? Como que eu vou escrever aqui? O meu professor falou que eu tenho que ter 8 linhas, que eu tenho que ter 9 linhas, que eu tenho que ter 10 linhas. Eu vou dizer para você uma coisa, tá?
O seu texto dissertativo argumentativo ele tem que obedecer uma ordem, uma simetria paragrafal. Tá? Se você utilizou 4, 5 linhas para produzir sua introdução, utilize mais ou menos a mesma coisa, tá? Nos seus parágrafos de desenvolvimento. Aí, eu tenho alunos que falam assim, ó, Gil, olha só, mas eu sempre gostei de escrever 7, 8, 9 linhas. Eu sempre faço a pergunta o seguinte para o meu aluno, falo, olha, me responde uma coisa, onde que o aluno tem mais chance de encher linguiça, de fazer besteira? Em 4, 5 linhas ou em 8, 9 linhas? As respostas, senhores e senhoritas, serão as mesmas, tá? Você terá mais chances de fazer besteira em 10, 9 linhas. Estou dizendo para você não produzir 8, 9 linhas. Não, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, tenha consciência do que você está fazendo. Se você produzir 7, 8 linhas concisas, tá? 7, 8 linhas coesas, com coerências, com conectivos específicos daquela estrutura, está perfeito, não tem problema. Cuidado com a questão da simetria, tá? Se você coloca 9 linhas e no outro você coloca só 3 linhas, opa, tem alguma coisa errada aí. O corretor vai olhar e vai falar assim, peraí, deixa eu entender essa competência aqui. Será que ele relacionou bem os argumentos? Por que aqui ele está relacionando melhor e aqui não? Por que aqui eu tenho 3 linhas e aqui eu tenho 9? Então, cuidado com isso aí, tá ok? Meus queridos, olha só. Já que nós entendemos que dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa, nós temos que obedecer essa estrutura aqui, ó. Tese, ideia secundária, e você vai obrigatoriamente colocar cada um das ideias em cada um dos parágrafos. Gil, eu posso pegar 2 ideias secundárias, colocar em um mesmo parágrafo? Não. Gil, eu posso pegar uma ideia e dividir em 2 parágrafos? Não. Meus queridos, olha só. Vamos partir do princípio, o seguinte, todo parágrafo, ele obedece uma lógica de você ter um tópico frasal, que ele pode ou não aparecer no início, ele pode aparecer depois também. Tem aqueles alunos que gostam de florear demais o seu desenvolvimento, mas basicamente você tem que ter um tópico frasal, um desenvolvimento daquela ideia e um fechamento daquela ideia. Eu não vou nem dizer conclusão, tá? Mas sim um fechamento daquela ideia, ok? Então olha só, se você pega um parágrafo para falar de 2 ideias secundárias, primeiro que o corretor vai olhar e vai falar assim, peraí, esse cara não é organizado. As ideias aqui estão chocando. Lembra da nossa introdução? Nós colocamos como ideia secundária, primeiro a questão da ideia do ódio, demonstrar essa questão do ódio que corrobora com a nossa tese lá da conscientização, e depois nós trabalhamos com a ideia da falta de discussão, falta de debate isso nas escolas. Então se você coloca as duas juntas, você corre o risco de confundir o seu corretor. E vai confundir, você pode ter certeza. Você corre o risco do corretor pegar o seu texto e cansar, só de ver aquela balbúrdia, aquela bagunça toda que você vai colocar no seu texto. Então, meus queridos, olha só, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, organize o seu texto, além de colocá-lo na forma dissertativa, argumentativa, parágrafos corretos, tá? Pontuação. Olha só, esse negócio de pontuação, eu tenho um aluno que fala assim, nossa professor, esses dias eu produzi uma redação e mostrei para eles, ele falou assim, nossa, você usou 3 pontos finais, 4 pontos finais aqui em um parágrafo só. Eu falei, olha, isso é o ideal, porque se você utiliza somente um ponto final na sua redação, opa, vamos começar a entender que um texto, para ele ser organizado, para que as ideias, o corretor ele olhe e entenda, um texto tem que ser bem pontuado, tá? Não dá para você começar com o tópico frasal e terminar 4, 5 linhas depois com o ponto final. Olha o tamanho desse período. Você acha que isso realmente está organizado? Cuidado com isso aí. Galera, olha só, outra coisa que eu quero chamar a atenção. Professor, posso fazer citações? Posso citar não sei quem, posso citar... Olha só, muito cuidado com isso aí. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo, que é a questão das competências, tá? Onde que isso vai encaixar, onde que não vai encaixar. Agora eu quero falar somente sobre desenvolvimento. Posso fazer citação?
deve fazer citação. Você pode fazer citações, você pode trazer dados, você pode trazer pesquisas, você pode trazer reportagens. Pessoal, tudo que você puder perceber que vai consubstanciar a sua informação, o fato, tá? Que você vai estar trazendo ali para colaborar com a sua defesa, é muito bem-vindo. Eu só peço que tome cuidado com o seguinte fato. Às vezes o candidato, ele lembra de uma citação de José Saramago, lembra de uma citação de Pitágoras, lembra de uma citação de Sócrates. Cuidado. Primeiro, meus queridos, entenda a citação, observe a citação. Antes dos certames agora, conversem com seus professores de física, de biologia, de filosofia, peçam essas citações e entenda que momento ela pode encaixar ou não na sua redação. Você que está empenhado, que quer tirar uma nota boa no Enem, isso é importantíssimo, tá? Trazer essas informações, estar antenado com tudo o que acontece no mundo, isso é fundamental. Mas olha só, cuidado para você não trazer uma informação que não tem nada a ver com o tema ao qual você vai tergiversar, ok? Porque existem citações que elas cabem em qualquer lugar. Então, você como uma tarefinha de casa, você pode fazer isso. Na competência 2, que eu vou falar sobre essa competência em um próximo vídeo, lá vai especificar para você trazer conhecimentos de outras áreas. Então você pode sim falar com o seu professor de biologia quantos estudiosos, quantos produtores de conhecimento nós temos na área da biologia, da filosofia, e você agregar isso à sua redação é fundamental. E lembrando, o local que você deve fazer isso é aqui. Na introdução eu não falei absolutamente nada disso, porque a introdução você não cita ninguém. Introdução, ela tem uma função, e é esse o meu objetivo com esse vídeo. Eu quero que você entenda qual é a função de cada uma dessas partes aqui, ó. Tá? Então você já compreendeu que o desenvolvimento é a parte a qual você vai convencer o corretor da sua tese. Você vai dar dados para convencer sobre a sua primeira ideia secundária e assim, da mesma forma, com a segunda ideia secundária. Então lembrando que nesse espaço aqui, nesta estrutura, uma questão de lógica, quais são as conjunções que devemos usar para podermos explicar e convencer o nosso corretor. As conjunções explicativas. Pessoal, é só você pegar, observe o seu texto a partir de hoje, pegue a sua redação, vá lá no seu desenvolvimento e observe quantas conjunções você está usando, quantos conectivos você está usando. Comece a observar isso, você vai perceber de forma clara que quando você introduzir esses elementos que eu estou dizendo para você, meus queridos, a sua redação ela vai ter um salto qualitativo enorme, tá? Então, só para recapitular, desenvolvimento, nós vamos convencer e explicar, apresentar fatos, reportagens, documentários, pesquisas para confirmar o que nós falamos lá em cima, porque agora é o exato momento o qual eu vou explicar e argumentar. E nessa hora aqui, galera, você saber argumentar de forma lógica é fundamental, tá? Lembrando, se você coloca um argumento aqui, ó, e depois um argumento aqui, cuidado para que este argumento não contrarie o que você está falando. Em cima, você precisa ter uma progressão lógica. Imagina você lendo o texto, tá? Ó, olha a tese, opa, beleza. Ah, isso aqui são os assuntos secundários. Ah, então beleza. Tese, opa, que interessante. Depois você passa para a ideia secundária está falando X. Está direcionando para X. Imagina se você pega a última ideia secundária e ela está direcionando para Z. Opa, aí você tem problema. A sua argumentação, ela tem que ser concatenada e lógica, ok? Então, galera, era isso. Obrigado mais uma vez. Volto com o último vídeo, penúltimo vídeo, na verdade, falando sobre a conclusão
disso aqui que nós estamos trabalhando, ok? Até mais!